Bom dia, semeadores, tudo bem com vocês? Espero que tenha sido tudo tranquilo aí no fim de semana e que estejam todos com as baterias recarregadas para essa semana que começa hoje. Mas se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cristina, sou uma massoterapeuta e uma consultora de bem-estar autônoma para uma empresa fitoterápica italiana. Essa é a nossa família de semeadores do bem-estar. Você é muito bem-vindo. Basta se inscrever, ativar o sininho e compartilhar os vídeos. Assim você também oficialmente vai ser um semeador aqui do canal. Então, a gente hoje vai atender o pedido que foi feito na quinta-feira. Como toda segunda-feira é o dia de atender pedidos, hoje a gente vai falar sobre um assunto que ainda é tabu, tem muito preconceito, tem muita falta de informação, apesar de todas as possibilidades que a internet nos dá, que é a pré-menopausa. É um período de transição. Porque é tipo adolescência, sabe quando você é adolescente que você não é nem adulto nem criança, tá ali na transição? A fase de menopausa é assim. Você não está ainda na menopausa, mas também você não está completamente no seu período de fertilidade. Porque esse período de transição, que é a pré-menopausa, o seu corpo diminui, já começa a diminuir a produção dos hormônios, e aí tem vários sintomas que acompanham, né? Muitas mulheres, a maioria das mulheres, tem problemas de sudoração noturna, tem problemas de... o ciclo menstrual começa a ser mais irregular, às vezes um mês vem, outro mês não vem, ou seja, também pode acontecer que o ciclo menstrual seja de um período mais breve, tipo, normalmente são 28 dias, aí passa a ter 26 dias, por exemplo. E outros sintomas, como aquele calorão que vem do nada, de repente você soa todinha, daqui a pouco vai embora aquele calor, aí você tá toda suada e já não tá com calor mais. Então tem vários sintomas aí que pode acometer, né? Pode, a maioria das mulheres podem ter, na verdade tem esses sintomas. Então a gente vai falar aqui por que isso acontece e algumas coisas que a gente pode estar fazendo para poder aliviar esses sintomas. A menopausa, em geral, começa 10 anos antes do período da menopausa. E isso pode acontecer já em torno dos 45 anos ou até antes. Depende de muitos fatores, como, por exemplo, a questão genética. Tem mulheres que começam já a ter os sintomas da menopausa a 40 anos. Tem outras que começam aos 50. Então, depende de vários fatores aí. Mas é uma fase da vida que todas nós, mulheres, temos que enfrentar. E por que que acontece essa fase aí, a gente tem essa transição que é chamada pré-menopausa? Entre os 30 e 40 anos, a produção do estrógeno, feita pelos nossos ovários, já começa a diminuir, a ter algumas alterações. Então, quando chega dos 40 anos para cima, né, principalmente a maioria das mulheres dos 45 anos, essa diminuição já está acontecendo há muito tempo. Então, começa também a ter esses sintomas que a gente comentou. E além desses sintomas, pode ter também a lubrificação vaginal, pode diminuir também a libido. Isso tudo está aí incluído, vamos dizer, nos sintomas da pré-menopausa. Os sintomas da pré-menopausa, na verdade, são praticamente iguais aos sintomas da menopausa. Mas é interessante se você tem aí a idade entre 35 e 40 anos, você já começar a se informar a respeito disso com o seu ginecologista. E se você já está nessa fase de pré-menopausa, também é importante você conversar com o seu ginecologista para saber qual o tratamento para estar aliviando os sintomas ele sugere no seu caso. Claro que você em casa já pode começar a fazer alguma coisa, mas tendo a orientação do profissional é uma informação a mais, então informação é sempre interessante. E ele acompanhando o seu caso, no seu caso pessoal, ele pode estar te ajudando melhor. As informações que a gente dá aqui são gerais. Mas como você, mulher, que está aí acima de 40 anos, pode saber se o que você está sentindo é já um indício que você está na fase de pré-menopausa. A primeira coisa que você tem que fazer é
consultar o ginecologista, porque ele vai estar avaliando o seu caso. Tem também exames específicos de sangue que o médico pode estar passando para você entender se realmente você está naquela fase de perimenopausa e depois ver o que você pode fazer, se for confirmado, o que você pode fazer para aliviar os sintomas. Algumas mulheres relatam que nessa fase de perimenopausa a menstruação se torna mais abundante, mais dolorosa, dor de cabeça, irritabilidade, enfim, os sintomas da TPM. Quem já sofria antes do período de perimenopausa dos sintomas de TPM, nessa fase pode aumentar ainda mais esses sintomas. Por isso que é importante você entender bem o que está acontecendo no seu corpo para ver o que o seu médico pode te orientar para fazer para diminuir esses sintomas. Mas a gente tinha falado que mesmo em casa dá para já fazer alguma coisa. Não é anular a questão do médico, que isso é importante, mas alguma coisa que você, por sua conta, pode estar também fazendo para, como se diz, somar ao que o seu médico vai estar orientando a você. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns alimentos que você pode estar incluindo. Na questão de suplementação, a gente vai falar também alguma coisa, eu vou contar para vocês depois a minha experiência pessoal, tá bom? Então, na questão de alimentação, a gente vai falar aqui o que incluir primeiro. A gente vai dar algumas sugestões sobre o que você pode estar incluindo. Então, uma coisa é você incluir a linhaça ou a farinha de linhaça aí no seu dia a dia, na sua rotina alimentar. Porque a linhaça, como a gente já falou sobre ela, eu vou deixar inclusive aqui o link do vídeo, se você não viu, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo para você ver sobre os benefícios da linhaça. Ela ajuda a controlar os sintomas da perimenopausa. Você pode estar incluindo também legumes, verduras, mais vegetais na sua rotina alimentar e também proteínas brancas como peixe, por exemplo, além do cálcio, porque nessa fase começa também a diminuir a produção de cálcio, a retenção do cálcio que você ingere, então é interessante você estar incluindo todos os dias o cálcio na sua rotina alimentar, ou através de alimentos ou através de suplementos. Um santo remédio que ajuda a gente muito também é a água. Então, nessa fase, principalmente, se você não tinha o costume de beber água o suficiente por dia, precisa começar a desenvolver aí esse hábito nessa fase, porque beber água também ajuda a manter o controle das funções orgânicas, e isso vai estar dando aí uma ajuda ao seu organismo a lidar com todas essas mudanças que estão acontecendo nessa fase. Uma outra sugestão é você consumir o chá de erva de São Cristóvão, que esse chá pode estar ajudando você a lidar aí com os sintomas da TPM. Uma outra coisa, uma raiz interessante para você estar incluindo também é o inhame. O inhame selvagem, principalmente, que é um inhame que ajuda nesses fortes, como se diz, essas fortes mudanças, né, hormonais. O inhame também ajuda você a controlar aí os sintomas. Falando de suplementos, um suplemento muito interessante também nessa fase é o suplemento à base de cromo e magnésio, porque eles vão também dar aí uma recarga de minerais no seu organismo que vai estar ajudando a você também controlar esses malditos, vamos dizer assim, essa palavra feia, mas é verdade, sintomas da TPM. O que você pode estar evitando para favorecer aí o controle dos sintomas da pré-menopausa? Evitar açúcar refinado, por exemplo, farinha branca, coisas feitas com farinha branca, tudo aquilo que é inflamatório é interessante você estar evitando. Evitar também alimentos muito gordurosos, com aquela gordura ruim para o corpo, para o organismo da gente. E evitar também alimentos ricos em cafeína, bebidas alcoólicas, porque isso também pode aí dar um probleminha no controle dos sintomas da pré-menopausa. Não quer dizer que você nunca mais vai beber café, mas evitar excessos é sempre bom.
Essa fase da mulher também facilita muito o ganho de peso. Então, ter esses cuidados que a gente comentou ajuda não só a controlar os sintomas da pré-menopausa, mas também a evitar ganhar muito peso, né? Ficar acima do peso que ninguém quer, né? Além de não saudável, também esteticamente não é legal. Então, gente, essas são algumas das dicas que eu fui pesquisar para você. É claro que esse assunto seria muito longo, muito mais longo do que esses minutos que a gente conversou aqui, mas isso eu fiz um resumo do que eu pesquisei e do que eu mesmo pessoalmente passei, né? Vamos dizer assim, tô passando. Por quê? Eu disse que ia contar um pouco minha experiência, você um pouco resumir um pouco, vou ser rápida aqui. Eu entrei na menopausa de um dia para o outro. Eu não tive a fase de pré-menopausa, porque 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, eu tive que fazer a esterectomia, porque eu sofro de endometriose e a endometriose me levou a muitas complicações e por causa dessas complicações eu precisei fazer a esterectomia. Isso significa que eu hoje estava bem e amanhã eu já estava na menopausa. Então, imaginem todos os problemas que eu tive que enfrentar de um dia para o outro. É claro que eu me formei muito antes, fiz muitas pesquisas, consultei nutricionista, tudo antes da operação, porque então eu já sabia mais ou menos o que me esperava. Eu conversei muito com meu ginecologista também, e no fim eu consegui lidar com essa mudança radical na vida assim. É claro que hoje, que eu tô nessa fase, na idade que seria de pré-menopausa, já quase menopausa, eu sofro, os sintomas vieram todos agora, né? Mas eu faço essas coisas que eu falei para vocês para poder realmente dar um alívio e digo para vocês que funciona. Eu pessoalmente uso também suplementos alimentares. Vocês sabem que eu sou muito fã de suplementos naturais, trabalho inclusive com isso aqui na Itália. E eu uso suplementos que, se você achar aí onde você mora, suplemento à base de moringa é excelente para essa fase de pré-menopausa e até quem já está na menopausa mesmo. Então, eu sugiro a você que, de repente, você ou converse com seu médico ou com um cara lá, o profissional da loja de produtos naturais sobre moringa. E se você achar um suplemento à base de moringa, de repente pode ser útil também para você, como foi para mim, tá bom? Último detalhe antes de eu ir embora e deixar você trabalhar. É interessante também fazer exercícios físicos. Não esquecer desse detalhe, porque os exercícios físicos também estimulam o nosso corpo a produzir tudo aquilo que é útil pra gente. Então, vamos fazer exercício físico, pelo menos 30 minutos por dia de caminhada já é o suficiente, tá ok? Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você tá nessa fase, eu espero que tenha sido útil para você. Se você ainda não tá, mas está chegando perto, também espero ter sido útil, que aí, de repente, alguma coisa que você tinha dúvida, eu falei aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tá nessa fase, se você não tá, que receitinha que você conhece, que você usa, que te faz bem. Compartilha aqui com a gente que a gente vai gostar de saber, tá ok? Deixa o seu joinha para eu entender que foi interessante. Compartilha com as suas amigas, que eu tenho certeza que vai poder ajudar elas também. Vamos aí semear o bem-estar. Um beijão, um ótimo início de semana. Tchau!